Carmela, oi, querida, boa noite. Olha, eu tô te vendo pela metade. Aliás, eu já falo para todos que estão participando que eu sou assim, uma negação para realmente fazer gravação quer dizer, fazer conversa via celular e ser transmitida ao vivo. É um Ah, defeito que eu tenho enorme, que um dia eu supero, se Deus quiser. mas tu tá saindo muito bem. Eu tô aprendendo também, viu, Rita? Aprendendo diante dessas circunstâncias, porque eu não tinha muito hábito de estar fazendo essas lives, mas eu percebi que o quão é importante a gente estar trabalhando essa questão do isolamento e de levar uma informação crítica para as pessoas, com pessoas que estão fazendo diferença. E tu é uma pessoa que eu admiro muito. Eu falei já, mas vou dizer agora, porque oficialmente, então, a gente começando nossas conversas com afetos. A Rita Cortez é a primeira mulher que preside o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição Carmela, a das mais. segunda, eu sou a segunda, mas sou a primeira em reeleição, que A primeira em consegue a reeleição. reeleição. Isso. Tá, então a primeira em reeleição e a mais votada. Para a votação, Ah, a votação para foi boa, a votação votação foi mais. boa. Parabéns, tá? E eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que foi essas eleições, o que que é o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, para o pessoal conhecer, e dentro desse nosso contexto, o que que tu tem a nos dizer da atual situação do país frente a essa calamidade pública e como é que o IAB tem projetado uma participação para tentar contribuir num momento tão difícil do país. Uhum. Carmela, inicialmente, o sucesso, a vitória foi nossa, né? Para quem não sabe, não sei se Carmela falou, mas ela é nossa representante estadual, a representante do Instituto dos Advogados Brasileiros do Rio Grande do Sul. Inclusive, está exercendo essa representação com grandes méritos. Adorei a iniciativa de você criar o programa. Eu acho que a gente está precisando disso, né? O distanciamento, vamos dizer, eu não digo que é distanciamento social, eu digo que é sanitário. Por quê? Porque a gente não precisa estar distanciado socialmente. O que nós estamos fazendo agora é uma aproximação virtual, né? Mas estamos trocando ideias, estamos conversando, estamos discutindo. Hoje nós temos tantos instrumentos tecnológicos que permitem, né, a participação de várias pessoas em conversas super interessantes, que realmente eu acho que dá para a gente tentar, vamos dizer assim, sobreviver a esse isolamento tão necessário no momento que a gente está atravessando. Né? Achei fantástico também o nome do programa, Afetos, e eu falo com afeto, né? Porque, independentemente de você estar exercendo a representação do Instituto no Rio Grande do Sul, né? Você é uma pessoa amiga, uma pessoa que eu aprendi a admirar, a ter uma amizade, entendeu? E eu acho que o companheirismo é fundamental para a gente trazer uma solidariedade há muito tempo esquecida. Agora eu vou falar um pouquinho do Instituto, que eu sei que deve ter um tempo aí de programa, e você sabe que dar palavra para advogado é um problema, né? Se Não, depender do mas eu tempo. quero que eu não estou falando, mas depois eu falo, mas eu quero que tu fale porque tu é a atração principal. Eu quero dar esse destaque porque para mim a honra é minha de poder representar uma instituição, uma das mais antigas da América, na área do direito, de 1843, para quem não conhece o IAB. São 176 anos de existência e é a instituição jurídica mais antiga das Américas. Né? Nós fomos fundados, quer dizer, nós fomos criados no tempo do Império, né? Quando nem havia uma legislação própria no país, né? E nem havia a formação de um pensamento constitucional. Havia uma Constituição do imperador, na época do Império, mas não havia a formação de um pensamento constitucional. Então, com a independência do Brasil, quer dizer, com a autonomia que nos deram, e principalmente com a fundação dos cursos jurídicos no país, você começou a formar uma legião de bacharéis em direito que precisavam não só, né, trabalhar em cima de um ordenamento jurídico próprio, né, adequado à realidade nossa naquele momento, como também começar a construir princípios constitucionais importantes,
até para, enfim, ser uma linha, uma guia, né, para o país naquele momento. Então, o IAB, ele não só ajudou e contribuiu na formação dessa legislação, como também de aglutinar os advogados. Nós criamos a OAB. Né? Então, havia uma reivindicação por parte dos advogados. Nós começamos a realmente ter um número de bacharéis formados no Brasil, né, que estavam saindo dessas escolas jurídicas, dessas instituições jurídicas que foram fundadas. Né? E, enfim, começou a haver, então, uma preocupação de realmente reunir essas pessoas, trocar ideias, né, trocar, inclusive, principalmente apresentar reivindicações, tratar das reivindicações que eram apresentadas pelos advogados. Então, daí nasceu o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, IOAB, que depois ganhou independência, né? O último presidente do IAB, na época, foi o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, foi Levi Carneiro. Inclusive, ele dá o nome a uma das honrarias que nós concedemos no Instituto. Enfim, quer dizer, nós somos, de certa forma, o embrião, não, pai e mãe da Ordem. Eu digo assim, nós somos realmente os criadores e os fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu tenho muito orgulho, né, de estar presidindo uma instituição que tem essa, vamos dizer assim, essa história, né? Essa história não só do direito, mas a história da advocacia brasileira. Então, o Instituto foi muito importante, até porque ele sempre esteve nos momentos mais cruciais da vida do país. Não só os momentos jurídicos, mas também os momentos políticos. Né? No IAB, nós tivemos discussão sobre, por exemplo, a libertação dos escravos. Agora nós estamos, inclusive, para iniciar uma discussão exatamente para que não se crie, né, através, né, da pandemia, né, vamos dizer assim, uma legislação que tenha um conteúdo autoritário, porque você sabe que existem os oportunismos. Né? Então, já se fala em tratar com força, né, essa situação que nós estamos atravessando. E acho que a situação não é bem essa, e acho que nós não podemos, em absoluto, deixar que isso aconteça. Então, na minha fala, né, quando agora a eleição foi ontem, né, dia 25 de março, foi uma eleição que, para minha alegria, né, participaram mais de 400 advogados, isso porque nós temos um corpo de associados restrito, né? As pessoas participam, se inscrevem, né? Feito a Ordem dos Advogados, que basta você ter o registro que você já está na Ordem dos Advogados do Brasil, então as pessoas têm que requerer ingresso, se filiarem ao Instituto. Então, eu acho que a participação de 400 e poucos associados, agora não me lembro o número exato, né? Realmente foi uma alegria, porque isso é reconhecimento de que o trabalho que nós realizamos nesse mandato foi um trabalho coerente, foi um trabalho correto, que atendeu aos anseios do nosso corpo social. E é uma instituição... Carmela. Eu acho que é importante destacar, a gente já vem conversando ao longo dos dias aí, comecei semana passada a fazer essas intervenções, e a importância do IAB, ela vem junto com essa questão da história do país. Tá falhando, né? Carmela. E agora, como é que tá? Tá melhor? Ora, mais ou menos. Melhorou agora. Vamos ver. Melhorou. Então, a gente sabe que o IAB... Melhorou. Tá melhorando? Tá melhor a ligação, não? Deu uma picotada agora, mas eu vou tentar entender para poder até responder. Deu uma picotada, não sei se é o problema da internet. Sempre né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue tocar vamos tentar. O nosso bate-papo. Deu um delay aqui. Deu um para e volta, mas voltou pelo jeito. Não sei se é condicionamento da internet, mas espero que vocês estejam ouvindo. Mas o IAB, ele é uma das instituições... Pode falar, Rita.
Olha, eu acho que é melhor tentar dar uma contribuição. Eu já entendi, né, qual é a Isso. importância do IAB, acho que nesse momento que Nesse nós estamos momento. atravessando. Exatamente. O IAB ele tem no seu estatuto, que ao longo de toda a sua história, né, tem como objetivo defender, dentre uma série de outros itens, né, mas defender o Estado democrático de direito e principalmente as liberdades democráticas no país. Então, essa é uma das funções assumidas pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. E nessa função de nós defendermos o Estado democrático de direito e principalmente as liberdades democráticas no seu sentido mais amplo, onde, evidentemente, nós temos a defesa dos direitos humanos, né? Defender os direitos humanos é muito importante hoje no nosso país. Quer dizer, então, a gente parte, né, para estar intervindo nos assuntos mais polêmicos, né, da política nacional, né, com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa respeitabilidade jurídica, com as justificativas jurídicas que nós construímos através dos nossos pareceres, de forma a apontar caminhos, apontar soluções, ou pelo menos manifestar contrariedade com relação a determinadas medidas e atos das autoridades públicas. Então, vamos dizer, nesse momento agora, que nós vimos a fala do presidente da República, né, defendendo um retorno ao trabalho, quando toda a comunidade de dores, médicos, diz exatamente o contrário, que nós temos que nos resguardar em casa, não só para a saúde nossa, mas principalmente para a saúde da coletividade, para que o vírus não seja transmitido nesse primeiro momento. Então, eu acho isso, nós achamos, quer dizer, na realidade, não só eu, mas acredito que outros membros também do Instituto dos Advogados Brasileiros, que isso é uma verdadeira irresponsabilidade. Inclusive, quando você incentiva a não cumprir, né, medidas sanitárias imprescindíveis à manutenção da saúde, constitui crime. Eu não sou criminalista, então eu não vou nem me aprofundar nisso, mas tenho assistido a colocação de alguns criminalistas do Instituto que apontam nesse sentido. Então, a fala do presidente da República, nesse momento, eu acho que é uma fala muito ruim, porque ela traz também à tona, e me parece que isso tem sido uma das coisas assim que move algumas intervenções, algumas falas, que é você desconsiderar que o nosso objetivo principal hoje é salvar vidas, e principalmente das pessoas idosas, que são mais suscetíveis vamos dizer assim, ao vírus, ao coronavírus, né? Então, o nosso objetivo é salvar vidas e projetos econômicos nesse momento. Então, se eu até coloquei num vídeo, eu vou lançar um vídeo no nosso site do Instituto dos Advogados Brasileiros, onde eu digo o seguinte: essa questão, né, da propagação do vírus, né, vamos dizer assim, do isolamento, da necessidade do isolamento da população e as medidas que estão sendo orientadas pelas autoridades sanitárias todos os médicos envolvidos com saúde pública, elas não podem, em absoluto, deixarem de ser cumpridas ou serem interpretadas sobre uma lógica meramente. Se vocês perceberem, né, nós tivemos duas falas extremamente assim, muito ruins, né, para a população brasileira, de dois empresários, e, aliás, estatisticamente, né, no mundo, nós temos um empresariado dos mais atrasados em todo o mundo. É uma coisa assim complicada, eu acho que isso daí é um pouco herança cultural, um pouco herança social, né? Nós não esquecer que nós fomos, né, viemos de uma estrutura escravagista, né? E isso deixa heranças, né? Então nós temos um empresariado extremamente atrasado e um deles teve, inclusive, vamos dizer assim, o absurdo de dizer, né, que é melhor perder 5, 6 mil vidas, sei lá, 7 mil, 8 mil vidas, do que parar a economia. Isso chega às raias, entendeu? Da desumanidade. Quer dizer, não há uma visão, né, em que todos nós, que não há progresso econômico se não tiver pelo menos um progresso social. Não adianta. A economia só avança se você conseguir avançar socialmente.
É uma coisa matemática. Se as pessoas não recebem, elas não consomem. Então, isso vai diretamente atingir diretamente o quê? Pequenas e médias empresas. O grande empresariado, entendeu? Ele tem outras formas de, vamos dizer assim, segurar um período até, é claro que todos vão sofrer prejuízos, mas eles têm muito mais condições de fazer frente do que as pequenas e médias empresas. Então, é uma situação muito dramática, até pelo nível de desigualdade social que nós temos hoje no país e o nível de pobreza da população, defender, entendeu? Ter esse tipo de manifestação. Isso não ajuda. E a fala do presidente vai exatamente nesse caminho. Nós não podemos parar o Brasil. Nós não podemos, a economia, querem destruir o Brasil. Que história é essa? É só você passar em qualquer rua hoje, no país, entendeu? Que você vê a miserabilidade do povo. As pessoas não sabem o que Rita, deixa eu fazer. te falar. O vice-governador está assistindo a sua fala, o Ranolfo, o delegado Ranolfo, aqui o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, está assistindo a tua fala. Queria cumprimentar ele e cumprimentar o deputado Jefferson Fernandes, que está assistindo a sua fala também. Então, eu agradeço aí a audiência, né, ao vice-governador e aos demais, né? Eu não sou, mas eu acho que é importante, porque nós dependemos das autoridades públicas nesse momento para se chamar um mínimo de consciência, né? Então, o que eu acho é que o nosso ministro da Economia devia estar pensando em colocar recursos, aplicar recursos financeiros, né, para pelo menos a gente não ficar numa situação pior do que nós estamos, senão nós vamos ter um colapso social. Isso já se verifica nas ruas. São as Porque pessoas a maioria, dormindo. Oi. o trabalho informal, a precarização das relações de trabalho, ela já vem ocorrendo nos últimos anos, ainda mais, né? E com esses retrocessos legislativos que nós tivemos, né? Exatamente. Nós tivemos a reforma trabalhista e nesse momento em que as pessoas precisam, isso está sendo, isso pode ser tirado como exemplo, outros países que estão injetando, né, vamos dizer assim, recursos, né, na economia para exatamente gerar renda. Gerar renda. Se gerar renda, a mola, a máquina não move. Entendeu? Exatamente. Isso é tão básico, isso está sendo dito por todos os economistas. Economistas que passaram por diferentes governos, com diferentes perfis. Não é possível que não se enxergue isso. Né? Nós estamos chegando a um ponto, né, de, vamos dizer assim, eu acho que de cegueira política, de cegueira de participação nossa social, né, a ponto das pessoas acharem quem fala isso é porque está contra fulano, está contra Beltrano. A gente continua no Fla-Flu. Fla-Flu Mas ainda... aqui no Rio de Janeiro, né? Mas ainda a gente vê... Pode falar. Aí é Inter e Grêmio, né? No Inter e Grêmio. Aqui é um efeito tipo... Oi, Carmela, tá falhando, tá picotando. Tá. Oi? Então, assim, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Rita? Tô te ouvindo agora. Quero agradecer, nosso tempo concluiu. Nosso tempo concluiu agora, mas eu espero que tu volte. Espero que tu retorne de novo. Tá? Vou retornar. Achei a ideia muito beijo boa. Grande. Um beijo grande. Sucesso para nós duas, né? Que está formada aí no Instituto de Advogados Brasileiros. E eu só posso dizer a todos, indistintamente, contem com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Isso vai passar. Carmela, eu posso sair aqui? E agora? Ih, tá. Mover, Rita. Eu removo, eu me removo. Eu acho que eu vou me remover. Eu acho que eu vou me remover agora. Tá, tenta. Vê se tu consegue. Aí.
Aí, saiu a Rita. Tá um pouquinho lenta a internet, né? A gente sabe que é um horário que é concorrido e a gente nunca passou por isso antes, então vocês queiram compreender, né? Nós tivemos a participação agora um pouco da segunda mulher, mas a primeira mulher na história da instituição do direito mais antiga das Américas, que é do Instituto dos Advogados Brasileiros, a Rita Cortes, que agora assumiu a segunda gestão desse instituto, que fundou a Ordem dos Advogados do Brasil, para vocês verem a importância. Tem uma atuação muito relevante na história da democracia brasileira e pela fala dela, vocês puderam ter uma noção de quais são os valores que o Instituto prega em termos de defesa do Estado Democrático de Direito, defesa das liberdades individuais, da garantia da dignidade da pessoa humana. Então, é nesse sentido que o Instituto trabalha e eu tenho a grata honra de representar o Instituto dos Advogados aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu sou a representante do Rio Grande do Sul. Tentando ver se o Maia está aqui para a gente escutar ele aqui. Acho que ele já está online. Eu mandei um convite para ele, vamos ver se ele vai aceitar. Enquanto ele não entra, eu quero agradecer a presença da Ana Amélia, da Amanda, do delegado Ranolfo, que é o vice-governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Valquíria, o Manassés, o Edgar, a Mandala, o deputado Jefferson, a Thaís. Tem muita gente legal. Eu queria ver se vocês estão conseguindo, acompanhar, como é que está o áudio para vocês aí? Vocês estão ouvindo bem? Para eu ter uma ideia aqui de retorno, ou se a minha conexão está muito ruim? Estão ouvindo bem? Digam alguma coisa para mim. Cícero, Fernanda, sejam bem-vindos, a Thaís e deputado Jefferson. Então tá aqui o Rafael Maia, lá de Fortaleza, vai entrar agora. Vocês vão conhecer uma pessoa muito talentosa e que eu tive a oportunidade de ouvi-lo no Clube Ideal, já faz um tempinho. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de apresentar o teu trabalho. E eu queria que tu falasse o que tu faz um pouco de música, porque tu tem várias vertentes na linha da música, né? Eu antes de começar oficialmente o Conversas com a Testa, eu falei da música que tu fez para tua avó, que tem um nome muito parecido com o meu, e falei da nossa semelhança, porque a minha avó era Carmela também. Então, conta um pouquinho pro pessoal como é que é o teu gosto pela música e essa pluralidade de gêneros que tu atua. E boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Feliz de... Eu que agradeço. Eu sempre toquei, assim, né? Desde que eu me conheço por gente, eu já tocava, assim. Mamãe sempre fala que eu, com 7 anos, pedi para sair do futsal e entrar na aula de piano, né? Que legal. Começou mais ou menos ali como brincadeira, e aí a coisa foi ficando mais séria, fui estudando, aí começou a primeira banda e desenvolvendo. E graças a Deus virou profissão e a gente faz o que ama, né? E aí sempre acaba virando uma alegria só, assim. E em relação à música da minha avó, eu fiz ano passado. Eu escrevi para a orquestra, né? Gravei usando VST, todos os instrumentos. E foi bem legal essa experiência. A gravação foi com essa orquestra. Exatamente, eu toquei todos os instrumentos, né? Foi uma experiência legal, assim, que usando o VST, uma ferramenta que a gente tem de tocar tudo e samplear tudo com teclado, né? Então foi bem legal, foi um processo demorado,
mas fiquei bem feliz, assim, ela ficou super feliz também. Esse foi o melhor presente da vida dela. Foi bem Imagina. legal. Então, se alguém quiser ouvir a música, ela tá no YouTube, né? Isso. Rafael Maia, Carmélia. Carmélia. É isso. Eles podem seguir o perfil do Rafael Maia aí. Coisa boa. Rafael, o que tu vai mostrar para nós de música, para eles conhecerem na prática? O que você quer ouvir? A gente pode tocar. Ah, eu quero que tu escolha, porque eu quero que tu traga uma coisa como tu estivesse sentindo. Sim. Vou tocar aqui uma música que eu gosto bastante. Isso é Trenzinho Caipira. Como é que é o nome dela mesmo? Porque o ouvido eu me lembrei, mas não me lembrava da música. Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos. Eu gosto demais. Ah, Vila Lobos. Muito linda. Muito linda. Aí, ó. O Marcos está dizendo, tá dizendo lindão. Obrigada, adorou também. Marquinhos é um amigão. Muito legal, Mari. Essa música me lembra, me faz refletir bastante sobre esse nosso momento político, e não é como a Rita nos apresentou um momento muito difícil, né? É verdade. E de pensar um pouco na democracia. A história dessa música também, a época, eu acho que foi escrita, ela tem uma representação muito importante, assim, fiquei bem emocionada. Esse é legal, verdade. Ó, o Rodolfo Pamplona, da Bahia, já está online, para te saber, tem uns convidados de outros estados aí que vão estar com a gente. O Marcos está te parabenizando, a Marcela também. E eu quero ver se tu toca mais uma música e depois tu deixa uma mensagem para a gente passar para o próximo convidado. Claro, claro. Vou tocar uma música. A Duda também está aí. Vou tocar uma música que eu gosto bastante, assim. Que é um dos compositores que eu mais gosto, que é o Chopin. E eu acho que é uma música bem assim para refletir e acalmar nesse momento, né? Acho que a gente precisa tentar absorver, na medida do possível, as coisas boas, tentar afastar aí um monte de notícias, né? Que chegam e geram ansiedade. Eu acho que essa música é
para dar uma aliviada, assim, uma limpeza. Obrigada pelo presente, da presença. Prazer estar aqui. Vou tocar. Tá. Muito lindo! Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Rafael, manda uma mensagem tua de encerramento aí. Eu acho que a gente consiga viver com mais leveza, né? Tirar desse momento, aproveitar esse momento para os valores voltarem para o lugar, né? E acho que estava tudo muito corrido, bagunçado. Eu acho que a gente vai tirar boas coisas dessa experiência e paz para todo mundo, saúde, né? E que a gente possa voltar logo ao trabalho. Amém. Fica com Deus. Para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo, foi um privilégio. Eu que agradeço. Tá? Obrigado pelo convite. E vão conhecer o trabalho do Rafael no Instagram, acompanhar o trabalho dele, o trabalho autoral, o trabalho que ele também faz com o Fagner, né? E também tem outras bandas que ele toca também, né? Então sigam ele no Instagram. Obrigado, Carmela. Beijo, viu, Rafael? É um anjo. Obrigada. Gente, esse aí foi o Rafael Maia. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu amei, na verdade. Eu adoro. Eu conheci ele no Clube Ideal, que é um clube e um restaurante em Fortaleza. E acabamos ficando em contato. Agora está entrando um músico também, que é juiz do trabalho, que é professor, é poeta, o Rodolfo Pamplona Filho, que está em várias entrevistas aí durante o dia. E que eu agradeço muito por tu estar aqui. Peço desculpa pelos 10 minutos de atraso. Tranquilo, querida. É um prazer estar aqui.
E é um prazer participar, sim, sou um admirador seu, desde que conheci, já há tantos anos que a gente não pode confessar, né? Mas você ainda no Estado de Direito, fazendo foto, ainda para lançar os primeiros números, e eu acompanhei essa sua trajetória. E você disse para a gente fazer aqui uma live especificamente falando sobre essas questões das repercussões trabalhistas. Estou à disposição de vocês aí. Será um prazer, Obrigada. né, poder discutir aí. Diga aí, Nara. Eu queria que tu comentasse, tivemos uns convidados agora ao longo da semana falando muito dessas essas tomadas de decisões aí que aconteceram em relação ao presidente da República, com suspensão de mudanças na legislação aí digamos assim, numa argumentação dele como se fosse uma coisa benéfica para a economia. E um dos argumentos foi de uma advogada trabalhista que teve ontem conosco, falando sobre a questão da falta de diálogo na tomada dessas decisões com as representações de sindicatos enfim, dos movimentos que são representativos da categoria dos trabalhadores, né? Aqui esse problema é coletivo, não é de um lado só. Então, como é que poderia ser feito? Como na Bahia está sendo tomadas atitudes aí do Tribunal Regional, a gente sabe que tem uma diretriz da Corregedoria Geral do Tribunal do Trabalho, que é da Justiça do Trabalho, que é pelo ministro, agora a ministra, eu não me lembro quem é que está na gestão, mas o ministro passado era o Lélio Bentes, agora é outra gestão, mas a Corregedoria deu algumas orientações, e eu queria que tu comentasse essas decisões, na tua perspectiva, o que tu avalia dessas repercussões que aconteceram e como é que está acontecendo os procedimentos dentro da Justiça do Trabalho aí em Salvador? Bem, na verdade, são várias questões nessa sua provocação. Então, nós podemos falar sobre vários assuntos aqui nesse momento. Primeiro, especificamente, falar sobre as diretrizes governamentais. As diretrizes governamentais, nesse sentido, né, não se pode, perceba, não é da noite para o vinho e não é nem mesmo uma pandemia que vai fazer com que uma diretriz do governo, que nunca foi de dialogar com os movimentos sociais ou com nós, vá fazer isso agora. Então, esperar isso do atual governo não é, digamos assim, alguma espera que vai frutificar muito, não. A gente tem que pensar especificamente sobre a diretriz, sobre o que veio. E nós temos aí algumas questões que são extremamente importantes. E aí, independentemente de crítica ao governo, é muito difícil falar bem dele, mas vamos tentar compreender especificamente a MP 927, que veio segunda-feira, e a MP 928 da terça. Então, vou explicar cada um desses aspectos. O que é que nós vemos? Nós vemos hoje um momento de pandemia, um momento que é de cautela, que se determina um isolamento. Desde a Lei 13.979 já há essas previsões específicas sobre isolamento, quarentena e a própria afastamento médico para quem tiver. Então, nesse ponto, nós temos uma situação que gera uma repercussão social e econômica enorme. E aí, o que é que nós temos que trabalhar dentro dessa questão? Perceber que o sistema brasileiro, muitas vezes, acaba estimulando alguma coisa que é uma canalice, que é a extinção do posto de trabalho sem nenhum tipo de retribuição. Então, é preciso pensar que a ideia é de preservar o posto de trabalho como fonte de subsistência. O governo, na MP 927, trouxe um respaldo normativo para algumas práticas que já se estão aconselhando desde antes da sua edição, como antecipação de férias individuais ou coletivas, compensações de feriados, a questão de um estímulo ao banco de horas, estímulo ao teletrabalho. E aí, independentemente da simpatia ou antipatia a cada uma dessas modalidades, o fato é que a AMP, no grosso, ela, na verdade, respalda algumas políticas ou algumas sugestões que estavam sendo feitas para tentar amenizar uma situação que ninguém possa ficar iludido de achar que vai sair incólume. Não, todo mundo vai perder. Então, fazer de alguma forma que mantenha, pelo menos, o posto de trabalho como garantia de subsistência.
Então, a ideia, perceba, o que é que mudou em si com a MP 927, que é algo pensado especificamente para essa situação? As férias coletivas podem ser feitas sem aquela previsão dos 15 dias, né? As férias individuais sem a ideia da antecedência dos 30 dias, o pagamento, lá menciona-se apenas para as férias individuais, mas talvez é algo que possa pensar para as férias coletivas, pode ser feito até o mês subsequente, o valor equivalente ao salário e o terço constitucional até 20 de dezembro, ou seja, com a segunda parcela do 13º. Aí eu ia dizer, eu estou sendo prejudicado. Não, perceba, dos males o menor, você não abriu mão de direitos, você está apenas protraindo o pagamento. Ou seja, eu vou sair igualzinho? Não, não vai sair igualzinho. Mas perceber que nessas circunstâncias, a ideia de compensação do banco de horas, mudando a lógica do banco de horas para um banco de horas invertido, para folgar agora, ou afastar-se agora e compensar depois, a priori, no rigor da ponta da faca, não prejudica a existência dos direitos constitucionais. O que era o absurdo, que era alguma coisa absolutamente surreal, era aquele artigo 18, na ideia de uma suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Isso vai de forma diametralmente oposta às diretrizes que estão vindo no mundo. Por quê? Porque a ideia é ter algum tipo de socorro justamente para que as pessoas pudessem ter a forma de subsistência e aí, dentro dessa linha, poder cada um receber algum tipo de contraprestação, ainda que não fosse ideal. E o presidente, no diário oficial particular dele, que é o Twitter, ele disse, eu vou revogar, e realmente revogou com a MP 928. Então, nós vivemos hoje uma noção de apreensão simplesmente porque é a lógica de que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nós estamos mudando um sistema para pensar em sobreexistência. Só que, como no Brasil segurança e estabilidade é algo que é cada vez mais raro, né? A linha do discurso do presidente ontem e as manifestações hoje vão agora num novo sentido, que é no sentido de suspender paulatinamente, o mais rápido possível, né, a quarentena e o isolamento. E isso, na verdade, é algo que pode ser extremamente complicado pensando na saúde do trabalhador, né? Deixa eu interromper para dizer que o professor Luciano Martinez, autor de um dos melhores livros de direito do trabalho do Brasil, está aí ao vivo também participando aí com a gente. Vou convidar ele. Vou convidar ele para saindo aqui. E aí, amigos, é importantíssimo nós ter essa missão para saber o que é que pode ser feito a partir desse momento nas relações jurídicas de direito material. Só que não é só isso. A sua pergunta é enorme, né? Agora a gente pensa no aspecto processual. Eu quis deixar um pouco mais ampla, porque como o tempo de fala é curto, para tu dar uma linha geral. Eu falo sobre tudo, não há problema nenhum. Como eu estou isolado, eu estou basicamente hoje fazendo lives, contribuindo para o cidadão. Quem tirar dúvida, para mim, vai ser muito importante. E aí, o que acontece? Do ponto de vista processual, nós temos o aspecto micro da atuação em cada unidade jurisdicional e o aspecto macro nas recomendações do CNJ e do CSJT. O atual corregedor é o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que eu tive a honra, inclusive, de fazer um fez aniversário com ele. Exato. Né? E é alguém que tem atuado nesse ponto com muita frequência, é um juiz muito sensível do ponto de vista social, né? Mas a lógica que vem dos tribunais superiores é a lógica do próprio CNJ de suspensão dos prazos, nesse momento até 30 de abril. Né? Mas perceba que isso veio da semana passada para cá. Pode ser que de essa semana, a depender da diretriz que venha do Poder Central, possa haver uma mudança. E os tribunais têm afastado isso. Mas o que é que nós vemos? E eu digo com muito orgulho, estou no Justiça do Trabalho desde 1992, como juiz desde 1995. Então, eu posso dizer que eu sou mais um menino prodígio, já sou alguém da velha guarda, no máximo um coroa simpático. E aí, o que é que eu posso dizer sobre isso? Dizer que a perspectiva, eu tenho muito orgulho dos meus colegas juízes do trabalho, que, dentro desse ponto, tem tentado amenizar a situação.
a gente não está podendo ir para o seu trabalho, a gente não somente despacha pelo PJE, pelos sistemas próprios de cada tribunal, mas também estimula, exorta as soluções negociadas, né? Nós estamos discutindo hoje a discussão especificamente sobre a questão da cláusula penal de acordos de impossibilidade que não se possa cumprir. Nós estamos discutindo a própria noção de realização de audiência por WhatsApp para a busca de tentativas de conciliação, né? A tentar aproximar as partes. Eu fiz isso e eu quero pedir para cada um dos nossos ouvintes nesse momento, dê uma olhada nas minhas redes sociais, especificamente no meu Instagram, R. Pamplona Filho, e meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando Pamplona. Se inscreva lá, clique lá no sininho para receber as notificações. Estou postando todo dia material novo. E aí, qual é a ideia? A gente fez uma campanha outro dia, eu disponibilizei meu e-mail pessoal, o telefone, que a gente já direcionou para o telefone do celular do diretor, para que qualquer advogado que tivesse algum processo lá na nossa unidade jurisdicional, que tivesse a possibilidade de liberar o vará, alguma coisa, cumprir algum valor, a gente entrasse em contato, que a gente ia passar na frente. Porque a gente tem que pensar hoje no cidadão, né? No cidadão o jurisdicionado, no cidadão advogado, para poder ter algum tipo de, digamos assim, se não temos uma compensação, pelo menos um lenitivo para essa situação complicada. Espero ter dito tudo. Eu adorei a tua participação e eu gostaria de que tu deixasse uma mensagem final e, se não der para ser semana que vem, mas na outra, de repente, como tiver a tua agenda, tu voltar e trazendo, porque como está muito dinâmica, a gente não sabe o que vai acontecer, então sempre vai ter alguma coisa para sempre vai ter, e até vai ter o teu lado artista também, que é um lado que te faz uma pessoa muito sensível. Acho que, na verdade, assim, a sensibilidade já está contigo, mas ela aflora ainda mais. Vejo pela maneira que tu procura, de forma dinâmica, né, tá sempre utilizando as redes, ou criando música, ou fazendo a banda, ou fazendo poesia, que eu me identifico muito, e porque acho que a gente precisa sensibilizar as pessoas de que elas têm que ter um protagonismo, têm que exercer os seus direitos, e esse diálogo que a gente está, mesmo a gente não conseguindo se ver pessoalmente há algum tempo, que eu não lembro quando que foi que a gente se viu, mas a gente vai... Eu tenho sempre boas lembranças, boa referência, não consigo acompanhar tudo que tu faz, porque é muita coisa também, mas eu sei que a gente está nessa sintonia. E uma coisa que eu queria já te convidar, nós vamos fazer como se fosse um diário de isolamento dessa conversa com afetos, e daí a ideia participando desse período, nós façamos um livro desse momento histórico que é uma coisa inédita no país, no mundo, e que a gente precisa estar registrando esse momento, e porque isso pode acontecer daqui a 50 anos, ou pode não sei quanto tempo acontecer, e quais foram as soluções emergenciais que foram tomadas, né, dentro de cada perfil profissional. Verdade. Bem, a gente pode participar, será sempre um prazer estar acompanhando cada um de vocês. Dizer aqui, eu quero registrar a presença aí da professora Juliana Costa Pinto, fiz uma live sensacional com ela e o professor Thiago Dória, estão aqui participando também. E se eu tenho que deixar uma mensagem final, quero falar algo que eu disse lá também na live com ela. Ora, nós vivemos um período complicado, um período em que se discute revogação de direitos ou modificação de sistemas. E o que a gente precisa saber? Que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E dentro dessa linha, eu não abro mão da minha esperança. Água mole e pedra dura, tanto bate até que acabe a água. Então, eu não deixo a minha água acabar. Nós precisamos juntos construir uma sociedade diferenciada. A Larissa está perguntando assim se vai crescer os processos. É possível sim, mas a gente deve exortar sempre por soluções negociadas. Deve buscar, cada uma delas, formas para tentar obter o resultado. E aí eu sei que eu já tenho que terminar, então eu sei que é tempo curtinho e você quer que eu recite, que eu cante, que eu faça alguma coisa, eu faço, não tem problema. Faz, quer fazer? Quer fazer? Não vou cantar nem música da minha autoria, vamos cantar uma coisa mais antiga, da minha idade,
para o pessoal pensar assim na despedida, que está construindo nossos próprios caminhos. Vai em inglês mesmo. Vamos ver se eu consigo puxar o tom. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll stay clear, I'll stand my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I didn't walk away. Foi ótimo! Ó, um grande beijo, um abraço, bom descanso depois. Ó, o professor Eduardo Ferreira entrou aqui, um monte de gente boa que está participando aí também nessa live. Continua. Tá, e eu vou convidar. Eu já anotei. Eu anotei os nomes e vou convidar para participar, viu, Rodolfo? Tranquilo, querido. Um grande abraço. Tá. Beijo. Um abraço a todos aí. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui comigo. Dizer para vocês o seguinte: se eu não salvar essa live, daqui a 2 minutos eu perco todinha ela. Mas a gente vai continuar a nossa conversa, então eu peço para vocês me adicionarem aí no Instagram e eu volto em, sei lá, 30 segundos para falar com 2 pessoas. O advogado e professor de Brasília, Rodolfo Pamplona Filho, e falo também com a terapeuta holística, Valéria Goulart. Então, os 2 ainda falam comigo, eu gostaria de contar com a audiência de vocês. Então, adicionem meu perfil aí, adicionem o perfil do professor Rodolfo Pamplona Filho, que está divulgado aqui na minha linha do tempo aqui dos stories. E agora eu vou encerrar só esse trecho, para a gente poder ter gravado essa memória afetiva. E eu já abro uma nova live aqui, espero que vocês voltem comigo, tá? Um minutinho.